Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos resolver então questões sobre probabilidade. Se você não assistiu a minha aula sobre a teoria das probabilidades, a aula teórica sobre probabilidade, recomendo que você assista ela primeiro e depois venha comigo para resolver essas questões, beleza? Mas se você já assistiu, vamos ver as questões então. Primeira questão, olha só. Dados os conjuntos A e B, João escolhe ao acaso um elemento de cada um deles. Então, a probabilidade do quê? De que o produto... O que é produto mesmo? Multiplicação. A probabilidade de que o produto dos dois elementos escolhidos seja um número par é de... Bom, vamos pensar na situação que eu vou ter aqui. Ele vai escolher um de cada conjunto. Então, eu posso relacionar 1 com 4, 1 com 5... 1 com 6 e 1 com 7. Logo, teria 4 para esse daqui. Depois, 2 com 4, 2 com 5, 2 com 6, 2 com 7. E também eu posso ter 3 com 4, 3 com 5, 3 com 6 e 3 com 7. Logo, eu teria o quê? 3 desse elemento com 4 do outro, 3 vezes 4. Então, eu tenho 12 possibilidades. Então, o meu espaço amostral aqui será 12. Agora, quem que é o meu evento? O meu evento, ele fala o seguinte, ele fala que o produto desses dois elementos seja um número par. Então, veja bem, se eu pegar 1 vezes 4, 1 vezes 4 dá o quê? Dá 4, então é par. 1 vezes 5, dá 5, é ímpar, não entra. 1 vezes 6, opa, 1 vezes 6 dá par, então entra. 1 vezes 7, não dá par, então não entra. Agora 2, 2 vezes qualquer elemento aqui do B vai ser sempre par. Então 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6 e 2 e 7 vai ser par. E o 3 agora? O 3 com o 4. 3 vezes 4 dá par. O 3 vezes 5 não dá par. O 3 vezes 6 dá par. E o 3 vezes 7 não dá par. Então quantos elementos que eu tenho no meu evento aqui? Que é o quê? Que é o produto ser um número par. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 elementos de um total de 12 possibilidades. Logo, é 8 dozeavos, que infelizmente não está nas nossas alternativas. Mas é óbvio, por quê? Porque esta fração 8 dozeavos, ela pode ser simplificada. Quanto que seria simplificada aqui? Por quanto? Eu posso simplificá-la por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3. Logo, 2 terços. E 2 terços nós temos como alternativa, que é a alternativa D. Então, pessoal, olha só, essa questãozinha aqui era vocês analisarem a situação. Quero o quê? Primeiro, pensar que deveria ser um número par. Segundo, pensar também o quê? Quantos elementos que nós teríamos no meu espaço amostral, que seria a totalidade. Então, significa o quê? Que cada elemento do A pode se relacionar com o elemento do B. Então, seria 1 vezes 4, 1 vezes 5, 1 vezes 6, 1 vezes 7. Se vai ser o que eu quero ou não me interessa. Eu quero pegar todas as possibilidades para chegar onde? Para chegarmos aqui no 12, que era o total do meu espaço amostral. Depois eu analiso qual delas que realmente vai ser par, que é o que ele pede neste exercício, tá bom? Aí depois foi só uma simplificaçãozinha de fração e ia correr para o abraço. Questãozinha dessa não se pode perder em prova jamais, porque uma questão pode te levar lá para cima, ou se você acertar, né? É óbvio. E te levar lá para baixo se você errar, tá bom? Vamos ver a próxima? Olha só. O quadro a seguir mostra a distribuição das idades dos funcionários de certa repartição pública. Qual quadro? É o quadro que eu trouxe aqui embaixo, tá, gente? Ó. Escolhendo, então, ao acaso um desses funcionários, a probabilidade de que ele tenha mais de 40 anos. Se eu falo mais de 40 anos, eu não posso pegar até 31 a 40. Eu posso pegar só o quê? Os que são superiores a 40 anos. Então seria o quê? Aqui, ó. De 41 a 50 anos. E de mais de 50 anos. Logo, quem que eu poderia pegar aqui, ó? 14 mais 4, então seria 18. Então, o meu evento aqui seria 18. O número de elementos do meu evento seria 18. E o total de possibilidades, que é meu espaço amostral, seria o quê? O total de funcionários. Quantos funcionários
nós temos aqui, ó, infelizmente ele não falou no enunciado. Se ele não falou no enunciado, nós devemos somar esses valores. Então seria, ó, 8 com 2, 10, com 12, com 14, com 40, nós vamos chegar no quê? Com 14, com 4, nós chegamos no total de 40. Então nós vamos ter 40 funcionários, ok? Então é só calcular a probabilidade aqui, ó, 18 sobre 40. 18 dividido por 40, vamos fazer essa divisão. Não dá para dividir, 0, e acrescento um zero. Agora dá. Quem que eu posso pegar aqui? 4, que dá o quê? 160, sobra 20. Acrescento um zero aqui, e seria 5. 5 vezes 40, 200, sobra 0. Então dá 0,45, que é exatamente igual a 45%. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa D, com 45%. Olha só então, pessoal, esta questãozinha que eu trouxe aqui para vocês, bastava que vocês fizessem a análise do quê? Da situação que ele deu, que era o quê? Essa tabelinha. Então era só olhar nessa tabela e ver quem seria seu espaço amostral e quem seria quem? O evento, que é a chance de ocorrer aquilo, que era o quê? Com mais do que 40 anos. Só isso. E fazer a divisão, é óbvio, né? Não adianta você pensar em probabilidade inteiro, aí chega na hora da divisão você erra. Cara, se você errar na hora da divisão, para tudo. Comece a estudar desde matemática básica, beleza? Mas vamos dar sequência então? Olha só, próximo. Um casal, ele pretende ter 3 filhos. A probabilidade de nascerem 2 meninos e uma menina desse casal é... Meu, você tem que prestar atenção aqui em algumas situações. Primeiro, eu vou ter 2 meninos e uma menina. Só que ele falou a ordem que ele quer esses 3 filhos. Tem que ser menino, menina e menina? Não, ele não falou a ordem. Então pode estar completamente aleatório. Então se eu tivesse um homem e uma mulher, são 2 meninos e uma menina. Mas se eu tiver homem, mulher, homem, também será 2 meninos e uma menina. Mas se eu também tiver, se a primeira for filha, também pode ser filha, filho, filho. Não pode ser? Então, do total que eu encontrar de possibilidades, eu tenho que fazer vezes 3, porque ele pode se alternar aqui essas 3 possibilidades. Agora, vamos pensar então, como que pode sair esses filhos? Cara, se ele vai ter 3 filhos, então eu tenho 3 bebezinhos. Eu sei que a probabilidade de sair menino e sair menina é a mesma, porque só tem essas 2 possibilidades. Ou vai ser menino, ou vai ser menina. Não tem uma terceira opção. Não pode nascer aqui sei lá, uma outra coisa que não seja menino ou menina. No nascimento, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Então, no nascimento, só pode ser menino ou menina. Ou seja, se nascer menino ou menina, a probabilidade é de metade para menino e metade para menina. Então, se o primeiro for menino, meio. Se o segundo for menino, meio. Se o terceiro for menina, também é meio. Logo, dos 3 filhos, a probabilidade dos 3 filhos seria 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Isso dá 1 oitavo. Mas como a ordem aqui, ó, vocês têm que ficar prestando atenção nela, esta ordem aqui seria do quê? 3. Então eu posso alternar 3 vezes entre meninos e meninas na ordem de nascimento dos filhos. Portanto, seria 1 oitavo vezes 3, que é 3 oitavos. E para nossa alegria, a resposta está em porcentagem. Então nós temos que achar a porcentagem disso daí. Portanto, vamos para a divisão. 3 dividido por 8 daria quanto? Não dá? 0, 0, e agora? Chega próximo, que seria o quê? 3, que seria 24. Para 30, sobram 6. Acrescenta um 0. Não coloco o 0 aqui. Então, quanto seria agora? Seria 7, que dá 56. Para 60, 4. Colocaria um 0. Então, seria 5, porque com 40 dá 0. Então, 0,375. 0,375, ele é exatamente igual ao que? A 37,5%. E 37,5% é o que nós temos na alternativa B. Então, o diferencial desta questão que eu trouxe para vocês aqui era o fato do seguinte.
a ordem do nascimento dos filhos. Ele não falou que deveria ser menino, menino, menina. Então pode fazer essa inversão de ordens aqui. Pode nascer menina, menino, menino. Pode ser menino, menina, menino. Menino, menino, menina. Então são 3 ordens diferentes que você pode ter aqui para cobrar isso daí. Então, por isso que a gente multiplica a probabilidade por 3. Mas, de ser menino ou de ser menina, a probabilidade é a mesma, só tem essas 2 situações. Então é de 50% para um e de 50% para outro, ou seja, metade para um, metade para o outro. Não tem para onde correr. Então por isso que foi feito meio vezes meio vezes meio. Aí daria 1/8. Porém, a ordem pode ser trocada. Se a ordem pode ser trocada, a gente tem que considerar isso na probabilidade. Por isso que eu multipliquei por 3. E aí chegamos no 37,5, como a questão pedia, que era a alternativa correta. Beleza? Vamos ver a próxima questão? Olha só. Maria e Joana estão participando de uma competição em que a probabilidade de pelo menos uma delas ser vitoriosa é de 90%. Se a probabilidade de Maria vencer a competição é de 60%, a probabilidade de Joana ser a vitoriosa é de... Olha só, a gente tem um contexto para analisar aqui. Que contexto que a gente tem que analisar aqui? Primeiro passo. Eu tenho que pensar em que é uma condicional? Não. É uma união? Sim. Quando ele fala pelo menos uma delas ser vitoriosa, significa que pode ser a Maria ou a Joana. Então eu tenho P de A união com B. Mas quem seria o P da A união com B? Ou M, Maria e Joana, chama de MJ porque são as iniciais dela, fica mais fácil para vocês gravarem. As letras são indiferentes. M união com J. Quem seria essa união? Então seria P de M mais P de J menos P de Q? De M, interseção com J. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho a probabilidade de pelo menos uma delas ser vitoriosa. Então, de pelo menos uma delas ser vitoriosa é de o quê? É de 90%. Se é de 90%, então essa daí é a minha união. Aí ele falou, a probabilidade da Maria vencer a competição é de 60%. Então, isso aqui é meu P de M. Isso aqui é meu M união com J. Aí ele fala a probabilidade de Joana ser a vitoriosa. Então, ele quer descobrir o P de J. Cara, mas ele quer descobrir o P de J. Eu tenho só a união e o M. Não tenho quem? A minha interseção. Mas, olha só, a minha interseção aqui, como que eu vou descobrir a interseção delas ser vitoriosas? A interseção para ser vitoriosa é o quê? Da Maria ser vitoriosa multiplicada pela da Joana ser vitoriosa. Porque se a Joana for vitoriosa, a Maria não é vitoriosa. Só tem uma vitoriosa, tá bom? Só tem um primeiro lugar. Então aqui seria o P de M vezes o P de J. Mas olha que maravilhoso. O P de M nós temos. Quanto que é o P de M? 60%. E o P de J? É o que nós queremos descobrir. Então teremos o P de J aqui e teremos o P de J aqui. É como se fosse uma equação onde teremos apenas uma variável, apenas uma letra. E aí a gente consegue resolver. Vamos ver o porquê? Não era 90%? Então seria o quê? 90% é igual a... Quanto que era o P de M? Não era 60%? Então seria 60 de 100, 60%, mais o meu P de J, que é o que eu quero descobrir, menos quem? O P de M não era 60%? Então é 60 por 100, vezes o meu P de J. Olha só, pego isso daqui e passo para cá, por quê? Porque ele está sozinho somando, então ele vai para o outro lado subtraindo. Então fica 90 sobre 100, menos 60 sobre 100. Igual a P de J, menos 60P de J sobre 100. 90 menos 60, 30. Então, eu tenho 30 sobre 100 é igual a P de J menos 60 P de J sobre 100. Para resolver isso daqui, infelizmente, é uma fração
com subtração de denominadores diferentes. É uma subtração de fração com denominadores diferentes. Então tem que ter MMC. Mas, cara, MMC entre 1 e 100 é o próprio 100. Então, como que nós ficaríamos aqui como uma solução? 30 por 100. Aí aqui teria 100. E do lado de cá também teria 100. Opa, 100, não é 100 centa, é 100. Agora, como que a gente faz isso aqui? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 100 dividido por 1, 100. 100 vezes PJ, 100 P de J. Menos 100 dividido por 100, 1. 1 vezes 60 PJ, 60 P de J. Agora, como todo denominador é 100, eu cancelo esses denominadores. E o que que eu vou ter? Olha, eu só vou fazer aqui no cantinho, tá, gente? Vai me sobrar 30 é igual a 100 PJ. Aliás, vamos pôr a resposta aqui já, ó. Não vai sobrar 100 PJ menos 60 PJ? Isso dá 40 P de J. Passo o 40 para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando. Então, teremos 30 por 40 igual P de J. Corta-se o zero, fica 3 quartos. 3 quartos é 75%. Então, 75% é igual a P de J. Ah, professor, como você sabe que 3 quartos é 75%? É porque vai de 25% em 25%. 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, e aí o completo. Ah, mas eu não sei pensar nisso. Faz a divisão, então. 3 dividido por 4, que você vai chegar no 75% também. Por isso, a nossa resposta correta é a alternativa C. Essa questãozinha aqui, ó, ela deu um pouco mais de trabalho. Por que que ela deu um pouco mais de trabalho? Porque envolvia a probabilidade da união, onde eu não tinha a interseção entre elas, só que eu tinha condições de descobrir quem seria a interseção entre elas. Então é isso que vocês deveriam ficar atentos aqui para resolver esta questão, ok? Vamos ver a próxima, então? Olha só. Numa urna existem bolas. Ah, tá bom. Todas de mesmo tamanho e peso, numeradas de 1 a 30, sem repetição. Ou seja, estão numeradas de 1 a 30 sem repetição. Então, quantas bolas tem nesta urna? 30 bolas. Ok. A probabilidade de se sortear um número primo ao pegarmos uma única bola aleatoriamente é de... Primeiro passo, encontraremos o nosso espaço amostral, que é todas as possibilidades. Poxa, se é de 1 a 30 sem reposição, eu acabei de falar que são 30 bolas. Este é meu espaço amostral. Agora, eu devo descobrir quem que é o meu evento. O meu evento aqui é a chance do que eu quero acontecer. Ele quer que seja um número primo. Vocês lembram o que são números primos? São aqueles números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Logo, o primeiro número primo que nós temos será o 2. E depois, então vem 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Então são esses elementos aí que são números primos. Então quantos números primos que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 números primos. Olha que facinho. 10 sobre 30, corta-se o zero. Sobra-se 1 terço. 1 terço é o que nós temos na alternativa A. Portanto, a alternativa A é a nossa alternativa correta. Olha só. Questão bem simples. Se não fosse pelo fato de números primos. Então, se você não lembra o que é um número primo, cara, atente-se. Número primo é aquele que só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 1 não é primo. O menor número primo inteiro positivo que nós temos é o 2, tá bom? Então é o 2. E além disso, o 2, olha que curiosidade, o 2 é o único primo que também é par. O resto dos primos serão todos ímpares. Mas nem todos ímpares serão primos, hein? Atenção, o 9, por exemplo, ele é ímpar e não é primo, tá bom? Mas, então são 2, 3, 5, até o 29. Esses daí são os que são até o 30, beleza? Aí esse daí era o meu evento. Oh, e o total, que é o meu espaço amostral, seria o quê? O total de bolas, que nesse caso aqui o total de bolas foi de 30, beleza? Questãozinha bem tranquilinha, né? Vamos para a próxima, então? Olha só. Um baralho, adoro essas questões de probabilidade que contém baralho, gente. Um baralho contém 13 cartas de cada um dos naipes.
Até para quem não conhece nada do baralho, já pode resolver essa questão, porque, poxa, ele já fala quais são os naipes do baralho. Ouros, copas, espadas e paus. Mas quem não gosta de jogar um truquinho aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, enfim. Ao todo, são 52 cartas. Com as cartas embaralhadas e sem ver qualquer uma delas, o número mínimo de cartas que devem ser retiradas desse baralho para que se tenha a certeza de que existam entre elas pelo menos 5 cartas do mesmo naipe é. Eu chamo a atenção de vocês aqui, antes de resolver essa questão, para o seguinte. Esse tipo de questão, cara, você tem que sempre pensar na pior das hipóteses de acontecer. Como assim, na pior das hipóteses de acontecer? Deixando um pouquinho de lado o cálculo da probabilidade desse evento aqui, ele quer saber só o número mínimo para que tenha pelo menos 5 cartas de mesmo naipe. Ou seja, vamos pensar, cara, 5 cartas de mesmo naipe no mínimo. Ou pode ser de ouro, ou pode ser de espada, ou de copas, ou de paus. Pode ser de qualquer uma dessas, mas tem que ter pelo menos 5 em uma dessas. Como eu disse para vocês, a gente vai pensar na pior das hipóteses. O que é a pior das hipóteses? Vamos ver. A pior das hipóteses que eu falei para vocês era, vamos colocar aqui, ó, ouro, espadas, copas e paus. A pior das hipóteses é ir saindo uma, duas, 3, 4. Esta é a pior das hipóteses. Chegar no momento que eu vou ter 4 de cada uma delas. Mas daí dessa pior das hipóteses, olha que bacana que a gente vai concluir. Dessa pior das hipóteses, que eu tenho 4 em cada uma delas, em qualquer uma delas que eu colocar uma carta, ou seja, a próxima carta que eu pegar vai deixar uma delas com 5. Então, se eu pegar mais uma carta, depois que eu peguei todas essas daqui, se eu pegar mais uma carta, não importa o naipe que seja, o que vai acontecer? Um desses 4 elementos vai ficar com 5, que é o quê? Que é o que ele pediu. Pelo menos 5 cartas do mesmo naipe. Então, a próxima aqui vai gerar o quê? Uma delas com 5. Então, quantas cartas no mínimo a gente precisa? 4, 8, 12, 16. A hora que coloca essa daqui, que é a 17ª, com certeza, então, o que vai acontecer? Com certeza, se a gente colocar a 17ª carta, vai ter pelo menos 5 do mesmo naipe. Não importa de qual seja, qual naipe seja, mas pelo menos um desses naipes terão 5 cartas, terá 5 cartas, um desses naipes. Ok? Questãozinha mais de uma análise, mais de um senso crítico aí, de uma investigação. Tá bom? Então, mas vamos lá, questão de número 7. Olha só, em determinada urna foram colocadas 20 bolas, numeradas de 1 a 20. Qual a probabilidade de se retirar uma bola dessa urna que apresente um número maior que 7 e primo? Então, veja bem, tem que ser maior do que 7 e primo. Só tenho 20 bolas, então meu espaço amostral é 20. É bem parecido com aquele outro de números primos que nós fizemos. Porém, aqui tem que ser maior do que 7. Então, depois do 7, 8 não é primo, 9 não é primo, 10 não é primo, 11 é primo. Aí vem 12, depois 13, primo, 14, 15, 16, 17, primo, 18 não é primo, 19, primo, 20 não é primo, 21 não é primo, 22 não é primo, 23, primo, mas olha só, ele fala que vai até o 20, então o 23 já não entra na minha conta. Logo, eu teria quantas aqui? 4. 4 de um total de 20. Então, 4 dividido por 20, por que eu vou dividir aqui para vocês? Porque a maioria delas tem porcentagem, ou um número decimal, então vamos fazer a divisão. Não dá para dividir? Então é o quê? É 0, e acrescenta-se um 0 aqui. Opa, que maravilha. Questão fácil, ó. Agora dá. Então aqui seria 40. 40 menos 40, 0. Então, probabilidade disso daí acontecer é o quê? De 0,2, que é exatamente o quê? 20%. Alternativa A. Essa questãozinha, então, é bem parecida com aquela outra que nós fizemos para números primos. Porém, aqui era de 1 a 20 e teria que ser maior do que 7 e primo. O primo é só aquele divisível por 1 e por ele mesmo. Então, por isso que eu só peguei o 11, o 13, o 17
e o 19. O 23 é primo, mas eu deixei de lado. Por quê? Porque 23 já é maior do que 20. Aí eu não utilizaria ele. Então seria desta maneira. Certo? Vamos para a próxima. Olha só. Um dado ele é lançado 2 vezes consecutivas. Poxa, então se eu vou lançar um dado 2 vezes consecutivas, quem que é meu espaço amostral? Já vamos parar por aí e pensar quem que é o espaço amostral. O meu espaço amostral, ele seria 6 possibilidades do primeiro lançamento com 6 possibilidades do segundo lançamento. Se são 6 do primeiro com 6 do segundo, seria 6 vezes 6, que dá 36. Então, o total de possibilidades aqui seria 36. Mas dando sequência. Considere os seguintes eventos relativos a esses lançamentos. A soma dos números obtidos é 8. A soma dos números obtidos será 10. A soma dos números obtidos será 12. Colocando-se esses 3 eventos em ordem crescente, que é do menor para o maior, a probabilidade de ocorrência obtém-se o quê? Ou seja, quem seria a ordem do menor para o maior de probabilidade aqui de acontecer eles? Bom, eu sei que o espaço amostral de cada um deles é 36. Basta descobrir qual é a chance de ocorrer cada um deles e aí sim calcularmos a probabilidade. Então, a soma dos 2 números obtidos ser de 8. Eu vou começar do último, que é a soma dos obtidos ser de 12. Cara, em 2 dados, para a soma ser 12, tem que ser obrigatoriamente o 6 e o 6. Por quê? 6 mais 6 dá 12. Então só tem uma possibilidade aqui. Beleza. E agora da soma dos números obtidos ser 10. Ser 10 pode ser o 5 com o 5, pode ser o 4 com o 6 e o 6 com o 4. Tá bom? Então são quantas possibilidades? São 3 possibilidades. E agora de se obter 8. Agora já é um pouquinho mais como eu posso dizer? Um pouquinho mais maleável, ou seja, mais quantidades de números podem sair aqui. Por quê? Porque eu só não posso pegar 1 com 6 que dá 7, mas com 2, ó, 2 e 6 dá 8. Logo, 6 e 2 também dá 8. 3 e 5 também dá, então pode ser 5 e 3. Ótimo. Pode ser 4 e 4, que também dá 8. Sendo assim, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 possibilidades para esse. Aí, ele pede do menor para o maior. Quem que é o menor? É esse daqui. O intermediário, este, e o maior, esse daqui. Não preciso nem calcular a probabilidade. Na fração já dá para saber quem que é o menor e quem que é o maior. Portanto, qual que é a ordem? C, B e A. C, B e A é o que nós temos na alternativa E. Essa questãozinha aqui, então, era só para vocês analisarem o quê? Da ordem do menor para o maior. Não precisamos ter feito a divisão, porque ele só pedia, você não pediu o valorzinho da probabilidade de cada uma delas. Era só você pegar do menor para o maior. Então, 1 sobre 36 é menor que 3 sobre 36, que por sua vez é menor do que 5 sobre 36. Ok? Beleza? Vamos para a próxima questão. Olha só. A União tem hoje 138 estatais sob sua gestão. Entre elas, o Banco do Brasil, a Petrobras e a Caixa. Dessas 138, somente 3 devem permanecer sob a gestão da União. As demais serão privatizadas. Bom, considerando essa afirmação, julgue o próximo item. Supondo-se que a Petrobras e o Banco do Brasil sejam estatais já escolhidas para permanecerem sob a gestão da União, ou seja, elas não serão privatizadas. E se a terceira estatal for escolhida ao acaso, a chance da Caixa ser privatizada será superior a 99%. Cara, esse daqui nós iremos resolver através do que eu falei da probabilidade de não acontecer. Lá na parte da teoria eu expliquei que nós tínhamos a probabilidade de alguma coisa acontecer e a probabilidade de alguma coisa não acontecer, que seria 1 menos aquela probabilidade. Bom, então em vez de eu encontrar aqui a chance da Caixa ser privatizada, eu poderia, mas vou pensar na Caixa não ser privatizada.
como que eu faço isso daí? Bom, o Banco do Brasil e a Petrobras já foram escolhidas para não ser privatizadas. Logo, das 138, eu não tenho mais 138 possibilidades de escolha. Eu já tenho que retirar a quem? A Petrobras e o Banco do Brasil. Então, das 138 vai me restar 136. Então, das 136, a chance da Caixa ser escolhida para não ser privatizada, ou seja, para permanecer como estatal, porque seriam 3 possibilidades. 2 já foram escolhidas. Falta a terceira. Então, eu tenho uma em 136 de ser quem? De ser a Caixa Econômica Federal. Então, o que eu devo fazer aqui? Dividir 1 por 136. Mas, se eu dividir 1 por 136, eu vou chegar em aproximadamente 0,0073, e aí continua. Mas isso, então, seria o quê? 0,73% do quê? Esse 0,73%, então, é do quê? É da Caixa ser privatizada? Não. Esse 0,73% é da Caixa permanecer sob a administração da União. Então, é dela não ser privatizada. Então, para ela ser privatizada, o que eu faço? Eu faço 1 menos... 1 não, né? Porque eu não vou usar aqui, eu estou usando em porcentagem. Não vou colocar 0,0073. Vamos trabalhar com porcentagens porque é mais fácil. Então, seria 100% menos 0,73%. Se eu fizer 100% menos 0,73%, o que eu vou encontrar? 99,27%. Logo, a probabilidade da Caixa ser privatizada será de 99,27% aproximadamente. Que este valor é superior a 99%. Então, se ele é superior a 99%, essa questão ela está certa, beleza? Então, olha só, para o cálculo desta questão aqui, eu levei em consideração o quê? Calcular a outra parte. Aí eu faço de 1 menos aquilo, tá bom? Mas poderia fazer de outra forma? Sim, tem outras formas de resolução que também estarão corretas. Só que eu julguei esse daqui para ser mais simples para vocês, tá bom? Vamos ver agora sim a última questãozinha para nós matarmos essa aula de probabilidade. Vamos ver então a última questãozinha. Olha só, uma empresa com 160 funcionários, em que 55% são homens e o restante são mulheres, decide demitir 20 homens e 15 mulheres. Posteriormente, verificou-se que no novo quadro de funcionários, apenas 1/3 das mulheres possui nível superior completo. Escolhendo aleatoriamente um funcionário no novo quadro de funcionários, ou seja, após a demissão, a probabilidade dele ser mulher e não possuir nível superior completo é de... Bom, vamos tentar entender este problema. Ele falava que tinha 160 funcionários e depois foi demitido uma quantia ali de 20 homens e 15 mulheres. Aí ele quer saber a probabilidade, depois para análise, no novo quadro de funcionários. Então, o seu espaço amostral é do novo quadro de funcionários. Logo, pessoal, eu tenho que saber quem que é o meu novo quadro do quê? Meu novo quadro de funcionários. Então, meu novo quadro de funcionários será os 160 menos os que foram demitidos. Quantos que foram demitidos? Foram demitidos 15. Então, seria 160 menos 35. São 20 homens e 15 mulheres, né? Então, seria 160 menos 35. 160 menos 35 daria 125. Então, meu novo quadro de funcionários seria 125. Vou deixar aqui anotado, 125. Para quê? Porque eu vou precisar dessa informação lá no final. Mas agora eu tenho que encontrar, infelizmente, o número de homens, o número de mulheres, depois o número de mulheres, ou encontra-se direto o número de mulheres, e aí retiram-se as mulheres que foram demitidas. Do novo número de mulheres, vamos calcular 1/3 delas, para aí sim tentar resolver essa questão. Mas vamos para o primeiro passo. Eu tinha 160 funcionários, 55% são homens, e o restante serão mulheres. Poxa, quem que é o restante de mulheres? Se 55% são homens, o restante das mulheres representa 45. Então tem que achar 45% de 160. Então eu faço 160 vezes 45%.
que nada mais é do que 160 vezes 0,45. Se eu fizer 160 vezes 45%, que é 0,45, eu vou encontrar 72 mulheres, tá bom? Se eu tenho 72 mulheres, o que vai acontecer? Algumas delas foram demitidas. Quantas mulheres foram demitidas? 15. Então tira 15. 72 menos 15 vai dar quanto? 57, né? Ó, 12, porque empresta, vira 6, então dá 57. Então, o meu novo quadro de mulheres é 57. Aí ele nos disse que dessas aí, apenas 1/3 possuem nível superior. Então, quantas que possuem nível superior? Dá 57. 57 vezes 1/3 dá 57 sobre 3, 57 dividido por 3. 57 dividido por 3 vai dar o quê? 19. Logo, das 57 mulheres, 19 possuem nível superior completo. Mas ele falou aqui embaixo que não pode ter, ou seja, não possui nível superior completo. Então, quantas que não possuem nível superior? 19 possuem. Então, quantas que não possuem? 57 menos 19. Se eu fizer 57 menos 19, eu vou encontrar quantas? 38. Então, se eu vou encontrar 38, significa que eu tenho 38 mulheres que não possuem nível superior. De um total de quantas pessoas? De 125. Logo, a minha probabilidade, então, aqui, vai ser dada por quem? Por 38 sobre 125. Aí eu tenho que fazer o quê? A divisão de 38 por 125. Não dá para dividir? Coloca um 0, dá 3, que dá 375, sobra 5. Acrescento um 0, não coloco nada ali. Mas com esse 0 dá para dividir? Não, então eu tenho que acrescentar outro 0. Agora sim eu coloco um 0 aqui. Agora 500, dá para dividir por 125? Sim, dá 4, que dá exatamente 500, não sobra nada. Então resposta 0,304. Mas 0,304 em porcentagem é 30,4%. E 30,4% é o que nós temos na alternativa D, porque 30,40 é exatamente igual a 30,4. Então, pessoal, esta questãozinha aqui foi um pouquinho trabalhosa, um pouquinho extensa, porque envolvia várias situações, problemas que vocês deveriam calcular primeiro, para depois chegar na probabilidade, que era o que ele estava pedindo nesse exercício, tá bom? Galera, grande abraço e até a próxima aula.